Estamos aqui para mais uma entrevista do programa História Oral do Memorial do Ministério Público. Está aqui ao meu lado o Procurador de Justiça Almir Alves Moreira e ao nosso lado a nossa entrevistada, a doutora Ruth Lies Schout Carvalho, já que o programa agora enfoca a história da Corregedoria. A doutora Ruth foi nossa primeira corregedora do Ministério Público mulher, né, no biênio 95-97, e que teve a administração marcada por um caráter de grande orientação das funções do Ministério Público, sem esquecer das graves atribuições da Corregedoria. Meu nome é Antônio Sérgio Rocha de Paulo, também sou procurador de Justiça. Tive a oportunidade, na época ainda, quando promotor de Justiça, de atuar na assessoria da Corregedora, e o doutor Almir como subcorregedor. Vamos dizer que é um grande prazer a gente estar aqui para poder conversar com ela, e sei que isso vai fazer parte da história do Ministério Público, então é uma honra muito grande que a gente tem. Então, já dando início, gostaria já de enfocar a primeira paixão da doutora Ruth, que é exatamente a história familiar, né? A gente queria falar um pouquinho sobre as origens, sobre o local de nascimento, como é que foi a sua infância, a família. Bem, a minha infância foi passada, maior parte, no interior de Minas. Eu nasci na histórica Ouro Preto e filha de holandês e de uma brasileira, que por sinal era filha de francês e italiano. Então, de brasileiro eu tenho muito a alma. Mas meus pais eram educadores e o meu pai diretor de colégios no interior, então passamos por várias cidades do interior mineiro. Com os mesmos, eu passei a dar a importância devida à educação e a me preocupar com a educação e a orientação. Fiz o meu curso inicial, meus estudos iniciais, fiz na cidade de Santa Bárbara e de Caeté, onde posteriormente eu fui promotora de justiça. Depois de Caeté vim para Belo Horizonte, então fiz o então chamado curso normal, curso para professora no Colégio Isabela Hendricks, onde eu fui interna. E em seguida eu fiz o vestibular e entrei na faculdade de Filosofia, Belo Horizonte. Eu fiz o curso de Filosofia em Letras e no curso de Direito na Federal, Faculdade Federal. Após o curso de Direito, eu me casei. Meu marido chama-se Omar dos Santos Carvalho. Tive 2 filhos, Cristiano e Ronaldo. E agora tenho 2 netas, a Gabriela e a Júlia. Acho que a minha história está aí sintetizada. Por que da escolha do curso de Direito, doutora? Bom, a minha escolha inicial não era Direito, não. Era Engenharia Química, por incrível que pareça. Mas, durante a minha preparação para vestibular, eu tinha uma tendência muito grande para assistir filmes que tratavam de grandes julgamentos e de ler sobre os grandes julgamentos, tanto ocorridos no Brasil quanto fora dele. E isso aí me motivou, então, para o curso de Direito, a princípio, voltada para o conhecimento dos bastidores desses julgamentos. E depois, durante o curso, apaixonada que fiquei pelo penal e processo penal, eu já começava a pensar no Ministério Público. E qual foi a motivação já da escolha do concurso para promotor de justiça? Eu já me formei na Escola de Direito pensando em fazer o concurso. Até porque, à época, o cartão de visita do Ministério Público e uma das atribuições maiores era a justiça criminal.
E essa era a atuação que a gente conhecia mais, que a gente vislumbrava mais. E eu era assim, perdidamente apaixonada por essa atuação. Então eu entendi que no Ministério Público eu teria condição de trabalhar ou de colaborar com a realização da justiça nessa área. Só que logo que me formei, eu casei, logo em seguida tive meus filhos e isso foi afastando um pouco a possibilidade de parar, estudar, e comecei a advogar intensamente. E isso afastou um pouco a possibilidade de parar, estudar, fazer um concurso pesado, né, como é o concurso do Ministério Público. Mas, num certo momento da minha vida, meus filhos já com 5 e 8 anos, eu pensei, bom, é agora ou não faço mais. E eu sou assim, bem definida nas minhas vontades. E eu então parei tudo durante 3 meses e meu marido assumiu nesses 3 meses toda a educação dos filhos e eu me dediquei e passei. A senhora entrou no ano de 84. O concurso foi em 83 e a minha posse foi no ano de... Porque nesse meio tempo eu fechei o escritório, eu encerrei as minhas causas e fechei o escritório e tomei posse em novembro de 84. E naquela época que a senhora entrou, existia o curso de formação de promotor, da mesma forma que existe agora? Quais eram as diferenças daquela época para agora? Existia um curso de formação, sim, mas eram palestras ministradas aos promotores e, se bem me lembro, não tinha um tempo definido para isso, um tempo mínimo definido para isso. Mas uma forma de orientação existia, sim. E já agora com relação às dificuldades dos primeiros anos de exercício, quais foram essas dificuldades? O que a senhora tem para contar para a gente? A minha primeira comarca foi Espinosa, onde eu fiquei pouco tempo. Tive uma receptividade maravilhosa, que a princípio afastaria até a vontade de sair de lá, porque há 2 anos a comarca não tinha um promotor de justiça. E por isso também fui muito bem recebida na comarca. Só que o serviço acumulado durante 2 anos, um clima inteiramente diferente do nosso, 40 graus à sombra, um único hotel onde me instalei, com acomodações bem precárias, diferentes do que a gente tinha aqui em casa. E mais difícil que isso, sem um acesso a uma biblioteca de peso, obviamente nada de informatização, até o contato com os colegas era muito difícil, porque até ligações telefônicas dependia do horário e etc. E ainda mais que o juiz, que à época atuava na comarca, era substituto. Então, ele ali ia 1 ou 2 dias na semana. Então, até a troca de ideias, o contato com o juiz também era deficitário. Então, eu me senti um pouco perdida, um pouco sozinha para uma função que eu conhecia pouco, muito pouco. E a comunicação na época com procuradoria, corregedoria? Era quase nenhuma. Até porque... Até um determinado tempo, a preocupação dos promotores era mais se afastar da procuradoria e da corregedoria, porque é aquele temor reverencial que a gente tinha dos procuradores, que eram entendidos como praticamente chefes e de uma fiscalização. É aquela história, quanto menos eu aparecer lá, menos vou chamar a atenção. Então, nessa época, era esse o sentimento que a gente tinha em relação à procuradoria e à corregedoria. Tanto que eu já estava em Contagem quando
participando de congresso ou de uma festa oficial do Ministério Público, acercou-se de mim um procurador de justiça, porque a gente não tinha muita coragem de procurar os colegas de segunda, tanto para conversar, né? E ele me procurou e disse: o dia que a senhora quiser a promoção para Belo Horizonte, conta comigo, que eu sou o seu primeiro voto. E aquilo me deixou assustada, porque isso não era muito normal. Então, os contatos eram muito pequenos. De Espinosa, a senhora foi? Fui para Mateus Leme. Mateus Leme. Ali eu fiquei 2 anos e quase meio. De Mateus Leme, eu fui para Caeté, fiquei outros 2 anos e meio. De Caeté para Contagem. Em seguida, vim para Belo Horizonte. Atuei um pequeno tempo na Procuradoria Criminal e depois fui ao Tribunal do Júri. Já em Belo Horizonte, isso em 89. E o que me causou também uma grande alegria, porque eu fui a primeira promotora mulher titular do Tribunal de Júri da capital. E enfocando essa questão da mulher e as dificuldades de atuação nas comarcas do interior, de relacionamento com o juiz, com a comunidade local, levando em conta esse fato da promotora mulher naquele período de, vamos dizer, até antes da Constituição de 88, de maiores dificuldades para a instituição. Eu não senti uma dificuldade decorrente de uma discriminação. Isso eu nunca senti. Eu não sei também se a postura que a gente adota, minha postura foi sempre muito de que sou promotor de justiça. Eu dificilmente até usava sou promotora de justiça. Sou promotor de justiça, minha instituição é Ministério Público. Eu não dava muito essa conotação do feminino, mas nunca tive esse problema. Tinha aquele problema de postura que numa comarca como Espinosa, onde a gente sabe que é uma rota de passagem, na época eram os chamados cacheiros viajantes, quer dizer, homens que já estavam na estrada há muitos dias fora de casa e que se hospedavam naquele mesmo hotel. Então, que no café da manhã sentavam-se numa mesa muito grande, era eu de mulher, a promotora de justiça, e eles todos. Então, aquela postura de não poder levantar os olhos, porque para não ser mal entendida, de não poder fixar o olhar em ninguém, de não ir eram poucos e pequenos, mas não ir a um restaurante para jantar, que não fosse com alguém do fórum ou com o juiz quando ele lá estava, para não ficar numa mesa de restaurante sozinha ou de bar. Então, essas dificuldades que são inerentes mais ao cargo do que à feminilidade. Mas nunca tive nenhum aborrecimento com isso. Os grandes problemas que a gente tem no Ministério Público e das dificuldades, dessa dificuldade da aferição do merecimento das promoções. E a senhora mencionou aí que passou por várias comarcas, várias delas através de movimentação na carreira, que é remoção ou promoção. Como é que eram feitas as promoções naquela época? Como é que se aferia o merecimento? Há muita diferença daquela época para a época de hoje, por exemplo? Tinha sim. O merecimento na época tinha um obstáculo muito grande. Uma falta de independência. Nós éramos avaliados também pelos políticos regionais. Então, para ir para uma comarca, promoção de uma comarca, tinha que pedir a bênção ao majoritário, ao deputado federal, ao deputado estadual, muitas vezes ao prefeito. Então, o merecimento passava por esse filtro. E aí, com certeza, não era muito justo, né? Hoje, os critérios, embora não sejam os ideais, eles estão mais próximos do merecimento real. Antes dessa intervenção, ela não era boa, nem mesmo para a instituição, porque, obviamente, as cobranças vinham no momento da atuação, não podiam ser atendidas e, normalmente, tornavam-se atritos
entre a promotoria e o político local. E o ato era assinado pelo chefe do executivo, né? Nesse período. Eu me lembro bem de uma Antes de passagem 88. já em Matheus Leme, que já foi no correr, né, da minha atuação como promotor. Eu chegava nas comarcas e me apresentava às autoridades então constituídas, dizendo: sou a promotora de justiça, estou no fórum, meu horário, etc, etc. E ao procurar o prefeito para cumprimentá-lo e nada mais, ele me respondeu: casa para o juiz eu dou, para promotor não. Eu falei: até se o senhor desse, eu ia agradecer e dispensar. As diferenças de atuação, a senhora veio para a promotoria, uma promotoria criminal na capital, e logo depois para a promotoria do júri, né? Que era e ainda é considerado uma das vitrines do Ministério Público, né? E quais eram as diferenças de atuação na promotoria da capital em relação à promotoria à promotoria do interior? No interior, você sente a atuação do promotor de justiça valorizada, respeitada, valorizada, individualizada. Na capital, você é mais um dentre tantos promotores que atuam. Então, você sente que perde um pouco essa facilidade que você teria de atuação. É uma coisa menos individual. Isso, a princípio, te assusta. Mas depois eu acho que dá até maior liberdade para atuar. Em termos de estrutura administrativa, como é que era a estrutura? Tinha o apoio da Procuradoria-Geral, mesmo alguma proximidade com a Corregedoria aqui já na capital? Na época em que eu estive, principalmente no interior, você não tinha nenhuma estrutura. Era uma máquina de escrever, pelo menos no meu caso, por onde passei. Emprestada normalmente pela prefeitura ao fórum, uma salinha sempre mais acanhada, obviamente, do que a do juiz. Difícil acesso aqui, até para material, para consulta e etc. Na capital, isso já melhora um pouco. Já tinha os gabinetes, embora com 3, 4 promotores em cada um, mas você já tinha uma condição técnica de aparelhagem, de estrutura física melhor do que no interior. Mas o acesso à procuradoria ainda, a esse tempo, era mais restrito. Não era como é hoje. A senhora viveu um período antes da Constituição, entrou no Ministério Público ainda sob a Lei Complementar 40, depois nós tivemos a Constituição, e foi um período de muita luta institucional, de muita discussão sobre as prerrogativas do Ministério Público, as tentativas de melhorar essa legislação. Como é que era a época? As coisas que aconteciam, como é que era a movimentação de promotores na capital, de entidade de classe, de procuradoria, a respeito disso, especialmente no período da Constituição? Em relação ao exercício funcional, foi uma época de muito reconhecimento ao Ministério Público, mas também de novas e graves atribuições. O Ministério Público, que antes era predominantemente criminal, com atuação voltada predominantemente para a área criminal, ele passou a ter uma atuação que eu me dou o direito de chamar de social, muito mais ampla, e realmente de uma garantia muito grande para a sociedade. Foi uma época conturbada, porque a gente não podia admitir que o Ministério Público não estivesse preparado para isso, e não estava. Da forma que foi feita, não estava. Então, foi a duras penas que o Ministério Público conseguiu demonstrar e conseguiu atuar nessas frentes todas, com uma atuação boa, de um resultado positivo, mas a princípio muito insegura. Foi uma época também de uma política institucional mais acirrada,
Então, às vezes, a gente via um trabalho da Procuradoria ou da associação ter um confronto um com o outro, nem sempre se uniam para a defesa ou para a contribuição, a cooperação com o promotor e com o procurador de justiça para exercer essas graves atribuições. Mas foi uma época também de aquisição de muitas garantias. Então, eu acho que o saldo foi muito positivo e deu chance do Ministério Público se agigantar mesmo. A senhora vê muita diferença da atuação do promotor antes dessas conquistas para o promotor de justiça da agora? Vejo muito grande. A preocupação do promotor não era uma preocupação social, era uma preocupação do exercício de uma função. Hoje não, hoje ele sabe que é um agente de transformação social. Então mudou muito a cabeça do promotor, mudou muito a atuação. Só que eu sentia uma coisa, eu não sei se porque as atribuições eram mais concentradas, eram menos diversificadas, eu sentia que o promotor agia mais em nome da instituição, de forma menos individual. Eram sempre os interesses da instituição, o pensamento da instituição predominando mais, embora a independência não fosse total. Hoje, com as novas atribuições, e muitas atribuições, muitas vezes a gente vê o promotor ou o procurador agindo como ilha. Na sua especialidade, que é hoje concentrada, ele às vezes age muito como ilha. Então você percebe alguns ministérios públicos dentro da instituição. E isso aí é um fato que fragiliza. Então, muitas vezes não se percebe o pensamento da instituição atuando. Se percebe algumas pequenas ilhas. E aí há um desvirtuamento da independência funcional, que ela tem que existir sim, mas ela não pode ser uma independência de divisão. Eu acho que a visão institucional tem que ser maior. O Ministério Público não pode ter pequenas ilhas quanto a essa visão, a esse foco social. E a diferença do trabalho já como procuradora em relação ao trabalho de promotora? A senhora sai de uma promotoria extremamente atuante, e principalmente no Tribunal do Júri, né? E já o trabalho como procuradora? Eu vim para a Procuradoria exercendo atribuição na Procuradoria Civil. Então, nem o debate de grandes provas, de teses, era mais teses jurídicas, propriamente ditas, né? Não tinha um mérito do debate de provas. A princípio me assustou, e a princípio me desestimulou muito. Depois, eu fui para uma procuradoria criminal, mas ainda que não tivesse ido, a nova visão e a interposição de recursos especiais extraordinários e de criação de interpretação mesmo para algumas matérias, um trabalho mais criativo ainda que como parecerista ou às vezes em sustentação nos tribunais, essa chance de criatividade renovou o estímulo a esse trabalho de segundo grau. Mais atuação, mais efetividade na atuação. E a senhora acha que isso estende a todos os procuradores? Porque há uma série de críticas dos promotores, muitas dessas críticas até improcedentes, mas a gente observa que existem procuradores e procuradores. E procuradores que, apesar do tempo passando, com as funções, continuam ainda sempre motivados para aquelas funções. A senhora vê também dessa forma a atuação dos procuradores? Alguns procuradores, acho que depende muito do perfil também, são grandes estudiosos do direito e muito preocupados, talvez, com uma especialização maior, com os cursos mestrado, doutorado, pós-doutorado,
e que, obviamente, consome tempo, é muito rico, mas que consome um tempo maior. Outros que têm realmente o perfil de professores do direito e que se dedicam mais às teses, genericamente falando, esses têm um perfil mais, talvez menos resolutivo, se a gente pode chamar de resolutivo, menos inquieto do que outros. E talvez isso aí dê uma falsa impressão aos promotores de que o procurador não atua ou que está mais voltado para atuação acadêmica ou o que seja. Mas, e alguns muito poucos, na realidade, acomodam-se a uma atuação menos dinâmica. Mas não é a maioria. E eu acho que o trabalho realizado pode, sim, ser objeto de novas preocupações, de novos estudos. Essa atribuição já merece ser, essa atuação já merece ser modernizada, implementada uma maior objetividade nela. Eu acho que já passou um pouco, já está um pouco tardia essa preocupação. Já foi objeto de algumas discussões em congressos e de algumas comissões aí de um estudo, né, desse exercício, e ela pode sim ser mais efetiva, ser mais objetiva. Mas eu acho que a maioria dos procuradores faz um trabalho de interesse da instituição, de interesse da sociedade, um bom trabalho. A senhora também, doutora Ruth, ocupou cargo na Associação Mineira do Ministério Público, né, durante um mandato, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa experiência na associação, que é o lugar que a gente acaba tendo contato com, vamos dizer, um outro Ministério Público, né? Principalmente os aposentados, as pensionistas, naquele dia a dia, lidando com as questões ali de muitos problemas mesmo, de situações de emergência do promotor. E como é que foi essa experiência da senhora na associação? Eu trabalhei com 2 presidentes muito ativos, muito interessados, membros ilustres do Ministério Público, foi o Dr. Alceu e o Dr. Mauro Flávio. Com o Dr. Alceu eu fui diretora administrativa, com o Dr. Mauro eu fui primeira vice-presidente. Com atuações distintas, mas podendo constatar que a associação é imprescindível a esse apoio ao promotor de justiça, em especial ao promotor de justiça do interior de Minas Gerais. A associação pode contribuir, sim, muito com o promotor e com o procurador de justiça, e num trabalho conjunto com a Procuradoria-Geral, a força obviamente cresce, porque a associação pode ter um trabalho político, pode ter uma força política que a Procuradoria muitas vezes não pode ter. Política que eu falo voltada para poderes outros, legislativo, executivo, a associação pode fazer esse trabalho de uma forma diferenciada. Então, a união de esforços, ela é muito produtiva para a instituição. E o apoio ao promotor também. E lá na associação você pode constatar uma coisa, um fato muito interessante, é que o promotor e o procurador de justiça aposentado, ele pode até voltar a advogar, mas ele não perde aquela personalidade de promotor e procurador. Ele não se distancia da instituição. Então você vê que é uma função apaixonante e te deixa apaixonado pelo resto da vida. A senhora ingressou lá no Ministério Público, iniciando a carreira pela distante comarca de Espinosa. Inclusive, eu até me lembro também dessa comarca, foi a minha primeira comarca, e eu vivenciei situações semelhantes. Chegando numa comarca distante, com dificuldades de acesso, um único hotel, o Espigão. E lá nós tínhamos dificuldade em saber o que acontecia na capital, como o Ministério Público percorria as suas necessidades e encontrava soluções.
Qual era a visão da senhora naquela ocasião sobre a Corregedoria Geral do Ministério Público? A princípio, eu fiz mais ou menos um quadro da distância que se tinha. A Corregedoria era um órgão eminentemente correcional. Então, você tinha contato com a Corregedoria nas posses, porque a posse era dada na Corregedoria, né, em termos de promoção, né, ou remoção, o que fosse, e quando você, em épocas de correição, ou quando você tinha algum problema. Então, problema ninguém busca. A tendência é se afastar, principalmente do órgão correcional. E o contato com a Corregedoria era só se obrigatório fosse, e você preferia dele não ter o menor contato. A senhora percebeu alguma diferença na sua visão quando chegou na capital, conhecendo de perto a instituição, conhecendo de perto a Corregedoria? Essa visão mudou? Não, a Corregedoria, até por uma tendência mesmo dentro da Procuradoria, ela tinha aquele perfil. Então, não por culpa de seus administradores, mas porque o perfil implantado era esse: ser correcional. Então, mesmo vindo para Belo Horizonte, a distância era mantida. A distância, até, não sei nem se por vontade do corregedor, assessores e subcorregedores, mas pela vontade do promotor e procurador, que dela se afastava para não ter problema. E como é que surgiu a ideia de se candidatar ao cargo de corregedor-geral? Eu sempre achei que esse perfil não deveria ser o perfil implementado na Corregedoria. Eu sempre tive necessidade de buscar alguma coisa a mais na Corregedoria, principalmente quando eu estava em comarca mais distante. E essa necessidade me despertou a vontade. Ainda que a princípio eu não tivesse tido a coragem de colocar meu nome para a disputa, até porque também nenhuma mulher tinha ocupado ainda esse cargo, e o colégio de procuradores era um colégio ainda de colegas mais antigos, mais tradicionais nas suas iniciativas, nos seus entendimentos. Não era um colégio jovem como a gente tem hoje, era um colégio mais vetusto, mais tradicional. Uhum. E, a princípio, eu não tive essa coragem de submeter meu nome a essa novidade tão grande, ainda mais para a Corregedoria, que era o órgão mais sisudo da Procuradoria-Geral. Mas 2 colegas que pensavam em disputar a Corregedoria entraram num consenso para indicar um terceiro nome. E me consultaram sobre essa possibilidade, se meu nome podia ser submetido. E aí eu me empolguei, porque, na realidade, eu vi que queria implementar várias coisas e que, com o apoio de colegas que eu tinha à época, eu poderia tentar essa implementação. Por isso, eu submeti meu nome. E durante o processo seletivo, tudo transcorreu normalmente? Ocorreram fatos que merecem registro? Fatos que merecem registro, eu acho que não. Fatos, às vezes, um pouco indigestos, um pouco dolorosos, mas vindos de próprios colegas e até, no caso de mulheres mesmo, como eu, duvidando da possibilidade ou da capacidade de uma mulher administrar a Corregedoria. E administrar a atuação funcional de tantos colegas a muitos quilômetros daqui, na divisa de Bahia, na divisa de Goiás, na divisa de São Paulo, porque as nossas divisas são muito amplas, e administrar esse isolamento que eu disse, por estar lá em Espinosa, administrar esse isolamento também. Então, que entendiam que uma mulher não teria essa capacidade, até porque não teria firmeza no trato com a matéria que então era prioritária
na corregedoria. E nós sabíamos que essa matéria, para nós, não era a prioritária da corregedoria. Então, a gente sabia que conseguiria fazer um trabalho voltado para esse outro perfil. Tanto que, no meu discurso de posse, eu falo que a corregedoria não... Por que não uma mulher na corregedoria? Por que ela tem que ser uma corregedoria tão pesada e com um perfil tão masculino que lhe foi dado gratuitamente? E, apesar disso, concorramos, na época, um brilhante colega e de grande experiência, muito maior experiência do que a que nós tínhamos, e que pertencia também àquele colégio de procuradores há muito mais tempo, e que tinha exercido já essa função, então os colegas já tinham confiança no seu trabalho, e me aventurei. Só que a modernidade imprimida à campanha e a esperança de alguma mudança também, que alguns já pretendiam também, levaram a minha eleição. A senhora fez uma observação de que, durante a campanha, questionou-se o fato de ser uma mulher a assumir o cargo de corregedor-geral. E, de fato, isso ocorreu e tornou-se um fato inédito. A primeira mulher no Ministério Público de Minas Gerais a ocupar esse cargo. No exercício do cargo, a senhora sentiu alguma dificuldade pelo fato de ser mulher? Não. No exercício do cargo, não. O contato da corregedoria era mais interno, né? É um órgão que trabalha mais com os membros do Ministério Público, com pouca atuação externa em contato com outros poderes. E nesse contato com os colegas, eu nunca tive nenhuma dificuldade, não. Às vezes você sentia, ao interpelar algum colega, ao ouvir algum colega lá, investigações feitas lá pela corregedoria, uma leve menção a mulher e pode, né, entender a coisa de uma forma mais maternal, mas nunca nada grave que tivesse dificultado os trabalhos. Não. Ao assumir o cargo de corregedor-geral, qual era a estrutura disponível naquela ocasião e se algo pôde ser feito para melhorá-la? Estrutura nenhuma. E foi assustador ver como é que uma corregedoria funcionava sem nenhuma estrutura. O único computador que a corregedoria tinha até então era particular de um assessor que ali registrava tudo que esse assessor entendia necessário e que com ele saiu. Então, a corregedoria não tinha nenhum registro importante, a não ser as fichas funcionais, os relatórios e etc. E nenhuma informatização, nenhum computador. A época do início da nossa atuação na corregedoria, nós tivemos grandes dificuldades em indicar o corpo de atuação da corregedoria, assessores e subcorregedores, porque submetíamos nomes de nossa confiança à Procuradoria-Geral, mas politicamente, como a época tinha uma política interna forte, os nomes, às vezes, politicamente não eram aceitos. Então, eu lutava com essa falta de independência para nomear uma equipe de trabalho. Isso levou alguns meses. E aos poucos fomos ajustando, e nosso perfil é positivo, mas é conciliador. Fomos ajustando as coisas e conseguimos formar uma equipe de peso, como aí não vai nenhuma crítica a nenhuma outra equipe, mas que para mim foi uma equipe completa, uma equipe de um trabalho magnífico. Se a corregedoria, se nós conseguimos implementar um outro perfil e fazer um trabalho relevante, foi por conta dessa equipe.
procuradora Aida Fernandes Lisboa Marinho, Alberto Vilas Boas Vieira de Souza, Almir Alves Moreira, Cláudio Fleury Barcelos, Erli Alves de Oliveira, Nathan Reis. Assessores, promotores, César Antônio Cossi, Evandro Manuel Serra Delgado, Duarte Bernardo Gomes, Antônio Sérgio Rocha de Paula, Fé Fraga França, Eliane Maria Gonçalves Falcão. E as funcionárias, todas mulheres. Mas algumas, ou aliás, praticamente todas, já exerciam suas funções na Corregedoria e foram mantidas. Cleusa Maria do Prado Carneiro, Adaltisa Marina Faleiro Soares, Magda Carvalho Godinho, Maria Célia Vaz de Oliveira Assunção, Cláudia Luiza Zanon, Zuma Maria Batista, Alda Martins Simões, Vânia Aparecida Soares, Maria Joana Lopes Gonçalves, Elane Mendes Batista e Vanilda Vicolato, né? E quais foram, ou se isso ocorrer, lógico, dificuldades no desempenho de suas funções à frente da Corregedoria, no controle do trabalho de promotores e procuradores de justiça? Bom, um problema detectado até por Vossa Excelência, inclusive levantado nos seus relatórios de correção, que eu lembro que foram vários, era a atuação do Tribunal de Contas, porque o Ministério Público do Estado de Minas Gerais atuava no Tribunal de Contas. Então, aqueles procedimentos do Tribunal de Contas eram remetidos aos promotores da comarca para que eles tomassem a iniciativa própria. Então, aqueles problemas detectados pelo Tribunal de Contas eram enviados aos promotores para as iniciativas próprias. E o que acontecia? Isso ficava arquivado, porque o promotor não estava preparado para isso. Ele não sabia o que fazer com aquele material, que iniciativa tomar. Então, foi um trabalho de conscientização longo. Outro trabalho também que a Corregedoria se debruçou foi e que hoje eu me debruçaria muito mais e faria de uma forma bem mais intensa, porque eu acho que hoje é uma falha ainda do Ministério Público. A atuação nesse setor ainda deixa a desejar, era da execução penal. Porque o trabalho é muito intenso até colocar o preso na cadeia. Mas e aí? Nosso sistema penitenciário é péssimo, ele não produz efeito, e o Ministério Público, que é o fiscal dessa execução da pena, que promove a execução da pena, eu acho que hoje ainda pouco faz para isso, e pouco fez também na minha época, e eu acho que podia trabalhar para mudar isso muito. Já fez alusão à questão do sistema penitenciário. Eu concordo que, de fato, o Ministério Público, pelo menos aparentemente, daquilo que chega ao nosso conhecimento, tem investido pouco nessa área. E, consequentemente, os resultados são negativos e a sociedade sente os efeitos da falta de cumprimento efetivo da pena. Inclusive, recentemente, eu me deparei com um processo em que o juiz concedeu regime domiciliar aos presos, justamente porque o sistema penitenciário não apresentava as condições mínimas necessárias para mantê-los ali. Então, acaba até gerando favorecimento indevido àqueles que cometeram delitos. Como é que o Ministério Público poderia contribuir para que essa realidade fosse alterada? A princípio, só um comentário a respeito disso aí. Hoje, as políticas de substituição da pena têm sido muito fortes pelo Estado, com um apoio efetivo da OAB. Só que essas políticas resolvem um problema do Executivo, que é da construção ou do aprimoramento ou da adaptação dos presídios, mas ele causa um gravíssimo resultado para o preso, para o agente do fato criminoso. Por quê? O próprio réu, o próprio condenado, tem direito à pena. Ele tem direito de se ressocializar, ele tem direito de se reintegrar, e não é sendo colocado na rua
no dia seguinte com uma substituição de pena, ou prestando serviço fora da cadeia, que ele vai ter chance de se reeducar e ressocializar. Ele precisa que um trabalho seja feito com ele para que ele tenha essa oportunidade. Então, ao ser colocado na rua, ele tem a oportunidade de ficar livre, mas ele tem uma grande chance de reincidir. Até porque, às vezes, o seu sustento da sua família está na prática criminosa, exemplo do tráfico de drogas. Então, ninguém me convence, eu já participei de vários debates a respeito, que um traficante, ainda que de pequena monta, mas que tira o seu sustento dali e da sua família, ao ser liberado, ao ser substituída a sua pena e prestar serviço num hospital ou numa escola, ele não vai usar daquele espaço, principalmente uma escola, que é uma fonte boa, né, para uma clientela em potencial, para voltar a esse trabalho, até mesmo para sobreviver. Então, acho que ele tem direito a uma reeducação. Não essa reeducação julgada aos montes e criando novos e mais... e com uma potência maior de criminalidade. Novos criminosos ou com uma potencialidade maior. Mas presídios que realmente tratem da educação e da profissionalização. Só com a educação e profissionalização que ele vai poder se reintegrar, não tem outra. E eu acho que o Ministério Público, junto com os programas, as políticas do Estado, trabalhando na criação dessas políticas e da fiscalização de onde é que isso está acontecendo, em que índice isso está acontecendo, e num estudo conjunto para criar as formas de uma execução da pena eficaz, não a de esvaziar presídio. Isso aí não funciona. Mas a de uma recuperação, de uma reintegração que fosse. E eu acho que aí o Ministério Público pode fazer um estudo, se dedicar a um estudo e a atuação junto ao Estado para a criação de políticas novas. Doutora Ruth, a época em que a senhora esteve à frente da Corregedoria, me recordo que a Procuradoria-Geral não consultava a Corregedoria quando tinha que praticar a designação de promotores para substituir ou para colaborar com outro colega de outra comarca. Se não me engano, isso ocorre até hoje. Sendo a corregedora detentora das informações do volume de serviço na comarca, a que a senhora debita essa falta de relacionamento entre Procuradoria-Geral e Corregedoria? Justamente para que as informações sejam mais fiéis possível para que o ato possa ser praticado em prol do interesse público. Eu acho que hoje, até conhecendo quem dirige a instituição e quem é o corregedor, é total falta de diálogo e de pensar nessa hipótese. Porque hoje eu acho que é um dos momentos mais férteis para essa discussão, em que o entendimento se faz intensamente. Duas pessoas capazes de entender essa necessidade e abertos para as necessidades da instituição. Então, eu acho que é a falta de oportunidade ou de visão para discutir, essa ideia que, por sinal, é brilhante, que eu acho que o senhor devia levar avante e promover esse debate. Porque, realmente, a corregedoria é aquela que está ou deveria estar ciente de todas as dificuldades por comarca e por região. Então, para ela, é mais fácil saber o que é necessário para aquele lugar naquele momento. Facilitaria muito a indicação da substituição ou da colaboração. E sobre correição? Qual que é o seu pensamento sobre as correições ordinárias? Elas são úteis? Não. Da forma que elas são feitas, eu acho que não. A gente tentou trabalhar, o senhor lembra, o doutor Antônio Sérgio lembra, a gente tentou trabalhar em relação às correições, nosso tempo não foi suficiente para isso, mas começamos a tentar mudar esse esquema. Eu acho que elas não são nada eficientes. Para começar, o número de correções que devem ser feitas durante o ano é muito grande para se fazer uma correção bem feita. O que se faz é uma visita ao colega do interior,
o colega seleciona os trabalhos que a corregedoria vai ver, a corregedoria passa os olhos, porque também não dá para fazer um estudo detalhado, e conclui. Às vezes essa conclusão é até injusta, porque às vezes aquele trabalho não foi o ideal na visão do subcorregedor do assessor, mas outros trabalhos do promotor ou a atuação geral do promotor é muito eficiente, ou o contrário. São trabalhos pensados de um grande brilhantismo, mas a atuação cotidiana é falha, é omissa. Então, não funciona. Eu acho que é um retrato mal feito, uma pintura mal feita, quase uma caricatura do trabalho do promotor de justiça. Eu acho, não sei se posso achar, concluir, mas eu penso que, a princípio, né, antes que se faça um estudo mais completo, a princípio a inspeção permanente que é feita pelo procurador de justiça em todos os processos que ele atua e que hoje também é feita de uma forma tão omissa, tão sem comprometimento, ela pode ser realmente a grande correção. Ela pode sim gerar para a corregedoria todos os dados que ela precisa para um trabalho mais bem feito em relação à orientação aos promotores de justiça. Não como Vossa Excelência sempre criticou, um trabalho imposto ao procurador de justiça e que desse causa à instauração de procedimentos administrativos contra o promotor. Primeiro, o procurador de justiça não quer ser causa da instauração, dar causa à instauração de processos contra o colega. Então, ele não faz essas anotações, esses apontamentos, muitas vezes necessários. Segundo, que a forma com que é feita essa visão do processo genericamente, só para apontar uma falha funcional, para indicar uma correção, o corrigir da corregedoria não é o ideal. O que é ideal seria um levantamento total para que a corregedoria soubesse e tomasse para si essa iniciativa de corrigir o que ali está posto ou de investigar o que ali está posto como autora daquela investigação e não o procurador de justiça que faz a inspeção. E que ela levantasse daquela inspeção permanente até programas de necessidade de programas de aprimoramento cultural, de matérias que estão sendo tratadas sem o devido comprometimento pelo Ministério Público de primeiro ou de segundo grau, até porque eu acho que essas inspeções deviam ser feitas em segundo grau também. E nós, a corregedoria da época, ela foi autora de um projeto que estendia as correções ao segundo grau, ao trabalho dos procuradores de justiça. E foi um projeto que eu nunca mais tive notícia dele. O relator à época morreu, eu não lembro de distribuição, isso nunca passou do papel. O projeto de regimento interno, me parece, né? Foi encaminhado para a Câmara. Para a Câmara de Procuradores. E que fosse feito até para que a corregedoria soubesse como que algumas matérias estão sendo tratadas, às vezes com uma displicência ou com um descaso que não seria. Ou então, matérias para as quais está sendo dada uma relevância que ofusca as matérias prioritárias, na comarca ou na região, e falhas funcionais também. Eu acho que seria uma grande fonte de informação para as correções necessárias bem feitas, caso a caso. A senhora acha, então, que há necessidade realmente de uma mudança profunda na legislação, no sentido de se rever essas questões? E eu acho que a partir de um estudo interno bem feito, com cautela e bem traçado, né, por colegas que já têm experiência nessa área e que sabem que as correções são desastrosas sempre. É um tempo perdido, é um dinheiro público perdido, é um tempo do colega do interior e da corregedoria. Pouca efetividade, né? Foi nossa preocupação à época também
porque a gente falou muito em tentativa de mudar o perfil da corregedoria, mas eu acho que não ficou colocado aqui qual era o perfil que nós, a nossa época na corregedoria, quisemos dar e realmente imprimimos. Isso eu tenho a vaidade de dizer que realmente imprimimos na corregedoria, que era um perfil orientador. Então, as inspeções, as correções pontuais, ela pode despertar mais esse perfil orientador. Eu lembro que nós conseguimos, a duras penas, que os colegas do interior ligassem para a corregedoria e fizessem consultas. O senhor era assessor na época, lembra bem que os assessores eram chamados a responder às consultas dos colegas do interior. Era comum, né? Mas isso a partir da nossa época. No princípio, os colegas tinham medo de ligar, de mostrar que não conheciam, de que não sabiam e de pedir ajuda. No final, eram tantas as consultas que o nosso pessoal já tinha até dificuldades em responder, mas respondíamos sempre. Então, a gente tinha um lema que passava aos colegas. Antes de exercer o direito de errar, porque todo mundo tem, o humano tem essa característica, né? Antes de exercer o direito de errar, consulte. Era o nosso lema nas correções. E os colegas passaram a consultar e a gente abriu esse perfil orientador e aí diminuiu a necessidade de punição. Porque aí eram orientados antes de exercer o direito de errar. Justamente por esse perfil orientador é que, ao final do seu mandato, foi elaborado um manual prático do promotor de justiça. Essa foi, inclusive, uma obra pioneira na instituição. Como é que surgiu a ideia de criar? Foram decorrentes, o trabalho decorreu dessas consultas ou não? Também. Também. A primeira ideia de criar é porque no interior, com aquela distância, aquela dificuldade de acesso, de orientação, a distância que nós mesmos nos impunhamos em relação à Procuradoria e Corregedoria, mais a dificuldade mesmo de acesso, eu sentia muita falta de alguma sustentação objetiva, para coisas objetivas que não estivessem em grandes manuais de direito, para atuação objetiva, para o dia a dia do promotor de justiça. Lembro até de uma passagem interessante, substituindo numa comarca do interior, eu nunca tinha falado em processo de casamento. E tinha pilhas de processo de casamento para eu falar com uma agilidade desumana, porque casamentos marcados e etc, etc. E no primeiro processo lá de casamento, eu me discursei sobre ele, eu li tudo sobre o direito de família, eu fiz um parecer de 3 laudas, com uma sustentação jurisprudencial e doutrinária da maior monta. E quando o juiz, muito experiente à época, abriu o processo e leu meu parecer, falou: doutora Ruth, posso sugerir uma coisa? Eu falei: o senhor fica à vontade, por que a senhora não usa esse carimbo aqui, que fala cumpridos os requisitos do artigo tal, do Código de Processo Civil, concordo, e bate nos processos, porque são muitos. Atendidos esses requisitos essenciais, os pressupostos essenciais, a senhora autoriza. Eu olhei, meu Deus do céu, quer dizer, objetivamente falando, eu não tinha visto isso aqui em curso nenhum, eu não tinha acesso a esse dado objetivo da decisão, eu fiz um estudo completo que, se eu fosse fazer naqueles 1000 processos parados, o pessoal não tinha casado até hoje. Então, era uma falta de uma orientação prática para aquilo. Eu sentia essa falta. Com o estímulo dos colegas que compunham conosco, né, os senhores, na corregedoria, e a observação desses pontos todos em que a gente tinha, até nas dúvidas que vinham que então passaram a vir para as consultas que vinham para nós, numa decisão conjunta, nós decidimos que poderíamos fazer, inclusive a partir de consultas
aos colegas, né, à classe, podíamos fazer um manual prático. Então, nesse manual prático, não tinha grandes doutrinadores e não tinha jurisprudência dominante. Tinha fatos corriqueiros, objetivos, atuação funcional objetiva para esses colegas abandonados à sua própria sorte. E trabalharam na coordenação comigo o doutor Alberto Vilas Boas, o doutor Antônio Sérgio e um colega já bem mais experiente que nós, num prefácio muito interessante, muito bem posto, teve a coragem, foi o doutor Délio Osório, pai do doutor Antônio Sérgio, que teve a coragem de prefaciar esse livro que a gente lançava assim, numa aventura, numa grande aventura. E prefaciou o nosso livro citando o decálogo, começando pelo decálogo do promotor de justiça, ou seja, a orientação mais prática e objetiva que o promotor pode ter. E começou dizendo: ser justo, que teu parecer dê a cada um o que é seu, ser independente, não te curves a nenhum poder, nem aceites outra soberania senão a da lei. E a gente completou, e da justiça, porque a lei sozinha não faz justiça, né? Então, o doutor Délio prefaciou nosso manual. Nós lançamos, na época financiamos também, né? Nossas condições eram um tanto precárias, e num acordo com a editora, nós conseguimos imprimir esse manual, mandar para todos os colegas e mandar para todas as procuradorias de justiça do Brasil. E esse manual foi adotado por vários ministérios públicos para distribuição aos colegas promotores. E foi tão prático e a solução deu resultados tão objetivos que ele foi um ponto de partida, ele foi um embrião para um grande manual, um completo manual que hoje está à disposição dos colegas. A senhora integrou também o órgão nacional dos Corregedores Gerais. Salvo engano, ele foi fundado em 94, Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público, dos Estados e da União. A senhora, obviamente, na função de corregedora, participou dessas reuniões. De que forma esse Conselho Nacional pôde contribuir para o aperfeiçoamento das atividades da corregedoria? Esse conselho, a princípio, me assustou, porque o que eu tinha vontade de mudar na nossa corregedoria era o perfil que eu tinha vontade de alterar, era o perfil predominante do conselho. Era um comando, uma mano quase que militar lá dentro. Falava em promotor de justiça, os procuradores, corregedores que compunham o conselho estremeciam. Então era de uma rigidez, de um engessamento muito grande ao exercício das atribuições. E ali nós tivemos condição, e eu achei isso muito frutífero, de discutir essa abertura, esse nosso perfil de corregedoria, de exemplificar como a gente já tinha o sucesso em algumas iniciativas. Então, nós entendemos que nesse conselho para esse conselho a gente também contribuiu. E de troca maior de experiências das corregedorias nacionais, para que isso viesse em prol do Ministério Público, para isso repercutisse, as boas experiências repercutissem genericamente na instituição, assim, em nível nacional. Então, eu achei frutífera, achei muito boa, achei enriquecedora a nossa participação nesse conselho também. A senhora foi homenageada por esse conselho? Salvo engano, até recebeu esse... Poderia comentar a respeito desse fato conosco? Esse estandarte aqui, ele é muito querido e eu tenho muito respeito por ele. Primeiro, porque eu acho lindo, ele é o estandarte de Olinda. Eu acho ele muito rico. Segundo, porque
participando do primeiro Congresso Nacional do Ministério Público como corregedora. Foi um congresso nacional, não foi só do Conselho de Corregedores. Esse estandarte me foi oferecido exatamente como corregedora em destaque, pelo destaque da atuação da nossa corregedoria de então no cenário nacional do Ministério Público. Então, isso para nós foi um estímulo e a certeza que estávamos no caminho certo e que nele nós deveríamos continuar trilhando. E até da transparência, da repercussão da nossa atuação junto ao Conselho de Corregedores Gerais. Como eu disse anteriormente, eu conheço bem o seu trabalho, tenho certeza que sempre foi voltado a atender os melhores interesses da instituição. Mas, de qualquer forma, eu lhe pergunto, se pudesse voltar no tempo, algo que foi feito teria resultado diferente? Se pudesse ser rediscutido? Eu acho que as intenções e os propósitos, não. Eu acho que a forma de fazer, talvez sim. Até porque hoje a gente tem uma visão da atualidade, mais própria da atualidade, focada para o resolutivo. Então, talvez o processo de transformação tivesse sido menos formal e mais resolutivo. E os resultados buscados na atuação do colega também do interior e da capital, de primeiro grau, fosse mais focada também no resolutivo, na atuação resolutiva e menos formal. Isso é realmente um foco maior, se a gente pudesse prever, né, tivesse a época uma bola de cristal, um foco maior e mais efetivo na execução da pena, na atuação na execução da pena, porque hoje já estaríamos colhendo frutos melhores disso. Seria mais na forma da nossa atuação do que nos propósitos e nos objetivos, com certeza. Bom, com relação ainda a funções, a senhora exerceu também funções no âmbito da administração do Ministério Público, com atuação na área da Procuradoria-Geral de Justiça, adjunto jurídico. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa experiência. Foi uma passagem mais rápida, foi quase a título de cooperação, tanto com o então procurador Jarbas Soares, quanto com o doutor Alceu, agora, mais recentemente. Então, tinha um propósito de cooperar, né, até que um nome definitivo fosse designado, mas achei também uma passagem, para mim, enriquecedora. Pude atuar em algumas frentes, pude atuar até em parceria com a Corregedoria para a solução de vários problemas, pude atuar em termos de imprimir uma agilidade maior no atendimento àqueles ofícios dos colegas do interior para oficiar autoridades públicas e etc., que tinham um ritmo um pouco lento, e isso repercutia na atuação do colega depois, porque não tinha, a solução era lenta. E no contato com os procuradores de justiça, porque o procurador adjunto jurídico, o contato dele é maior com a atuação de segundo grau, distribuição de feitos e etc. E foi uma passagem, acho que eu pude contribuir com os dois procuradores gerais e um pouco mais com a instituição também. E dentro desse pioneirismo, né, vamos dizer assim, que marca a carreira de Vossa Excelência, em 14 de junho de 2005, a senhora tomou posse no Conselho Nacional de Justiça, né, como primeira representante do Ministério Público de Minas Gerais, no primeiro mandato do Conselho Nacional de Justiça, que com certeza deve ter sido o mais difícil, porque o Conselho ele nasceu como um órgão de controle externo do Poder Judiciário, com muita resistência, com muitas críticas. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho como é que foi esse processo
para aprovação do seu nome? O que despertou esse interesse pelo Conselho e esse desafio no ano de 2005? Eu acho que o meu tempo e a intensidade da minha dedicação ao Ministério Público foram fatores, e a passagem pela Corregedoria, e foi uma passagem que, graças a Deus e a minha equipe, foi uma passagem vitoriosa. Eu acho que, em virtude disso, meu nome foi sugerido para, competindo com os 26 outros nomes dos estados, todos da federação, meu nome concorresse para o exercício desse cargo. O Conselho Nacional de Justiça era recém-criado, ele não tinha ainda a estrutura necessária, ele não tinha a credibilidade necessária, ele só tinha o voto de esperança da população, mas era terrivelmente mal visto para aqueles que se submeteriam àquele órgão. Agora, foi um trabalho muito rico, que não imaginei que seria tanto. E a sabatina no Senado? A sabatina no Senado, ela é um pouco ilusória. Ela é um pouco descompromissada com a função real e nobre do Conselho Nacional de Justiça, porque eu entendo nobre. Como entendo nobre é do Conselho Nacional do Ministério Público, ao qual me submeto. Um pouco descompromissada, muita preocupação política e um tanto pouco efetivo. Na realidade, eles buscam pouco conhecimento. A entrevista é realmente mais política mesmo, a análise é mais política dos nomes. E isso me assustou e me preocupou, porque eu me conhecia muito bem, mas eu não conhecia os colegas que estavam sendo indicados. Eu tive muito medo que a atuação fosse uma atuação um tanto quanto politiqueira e que aí eu me desse muito mal, porque não era meu propósito. Mas eu digo que a composição, hoje analisando o Conselho Nacional de Justiça e as dificuldades, a diferença de dificuldade da época, que eu entendo que foi a mais efetiva constituição do Conselho Nacional de Justiça até hoje. Brilhantes colegas, bem intencionados e estudiosos, num relacionamento porque ali era um relacionamento de várias instituições, né? Nós tínhamos juízes federais, embargadores federais, nós tínhamos ministros do STJ, nós tínhamos representantes do Legislativo e colegas do Judiciário Estadual e Federal. Então, eram várias as instituições e graus num compromisso de se unirem na discussão e nas soluções. E foi um trabalho muito pesado, mas um trabalho que eu entendo muito bem feito. E como é que a senhora viu esse papel do Conselho no início e o papel que o Conselho já vem exercendo hoje, já com várias questões já consolidadas e com uma maior estruturação? A senhora vê alguma diferença? A matéria de início ela era muito traumática. E ela era traumática especialmente para o judiciário de segundo grau. Por quê? A sociedade esperava que males do judiciário fossem combatidos de imediato. Por exemplo, a quantidade de vantagens que integravam um contra-cheque. E vantagens diversificadas, a um tal ponto que o Ministério Público do Norte nada tinha a ver com do Sul quanto à remuneração. Eram criadas as mais estapafúrdias garantias lá financeiras. Dos tribunais, né? As diferenças entre os tribunais. Cada um criava o seu bel prazer. Isso aí a sociedade já estava preocupada há muito tempo. Segundo, era o nepotismo, que à época já era analisado como chaga. E eu me senti muito bem em discutir
essa matéria porque no Ministério Público de Minas Gerais o nepotismo já tinha sido expurgado. Então eu me senti muito confortável para discutir isso se eu vinha de uma instituição que não acolheu o nepotismo. E essas matérias para o judiciário de segundo grau, elas foram traumáticas demais. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, demissão, assim, um número que eu jamais esperei. E outros, tantos outros tribunais, não foi só de Minas Gerais. O problema das verbas todas genéricas lá resultou no subsídio, né? E chegou num ponto que a nossa atuação era tão enfática, tão objetiva, com resultados tão imediatos, que eu não podia aceitar o convite do Tribunal de Justiça para uma posse. Porque se eu lá estivesse, o discurso era todo voltado ao Conselho Nacional de Justiça, acabando com o Conselho Nacional de Justiça. Então, às vezes, eu evitava aceitar convites do Tribunal de Justiça, porque eu sabia que eu ia instigar um discurso que não era próprio para o momento, era uma posse ou uma outra solenidade. Mas essa reação veio do segundo grau, porque do primeiro grau resultou um fato interessante. O primeiro grau começou a aplaudir e a Associação dos Magistrados nos apoiar em todas as iniciativas. Chegou um ponto que, na posse do presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, eu fui convidada para fazer a palestra magna da posse do magistrado. E nenhum desembargador compareceu, embora fosse da Associação dos Juízes e Desembargadores da Bahia, do Judiciário da Bahia. Ninguém. Minto, não foi da Bahia, foi de Pernambuco. E a palestra magna foi minha, um membro do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, representante do Ministério Público, não era nem da classe deles, era do Ministério Público fazendo um controle externo do Judiciário. Tal era a repercussão positiva dessas políticas todas adotadas pelo CNJ, mas inteiramente traumáticas. Depois, como isso tudo... E na época, nós tínhamos o CNJ tinha um parceiro que depois teve um pouco com a ministra Ellen e depois não teve mais, que era o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é uma pessoa truculenta e que, a princípio, não parecia que fosse o apoio ideal do Conselho Nacional de Justiça, que era o ministro Jobim. Mas que ele foi um dos que lutaram para a efetivação do Conselho Nacional de Justiça. Então, como presidente do Conselho, ele também lutava para que todas as políticas implementadas pelo Conselho, todas as decisões do Conselho, fossem acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal quando arguídas as inconstitucionalidades. Então, nós não tivemos nenhuma decisão tida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal, o que veio acontecer depois em outras decisões, em outros mandatos. Depois veio a ministra Ellen, também de uma grande capacidade, de uma efetividade na presidência, e depois presidentes outros que não sustentaram tanto essa, e nem torciam tanto para a efetividade do Conselho Nacional de Justiça. E aí o Conselho também deixou de mexer com matérias mais traumáticas, porque passou mais, resolvidos todos esses problemas, passou mais para a parte administrativa e correcional, que aí a atuação já foi mais tranquila. Mas vejo isso, que hoje falta, até então, agora não sei, mudou, né, a presidência do CNJ, até então o CNJ perdeu aquela força, aquele apoio que tinha no Supremo Tribunal Federal. Bom, ainda agora, já voltando para as questões da corregedoria, né, o objeto aqui da entrevista, eu gostaria que a senhora discorresse sobre a relevância dessa função correicional
numa instituição como a nossa, uma instituição do Ministério Público? Qual que é a relevância da Corregedoria para a atuação do Ministério Público? A Corregedoria, como órgão correcional e como orientador, eu vejo de uma importância, assim, talvez o órgão mais importante da instituição. Porque eu acho que a Corregedoria pode imprimir o ritmo, a força do órgão de execução. Quanto à função correcional, obviamente que é imprescindível, porque ela trata com promotores, procuradores, seres humanos. O poder dado ao Ministério Público pela Constituição de 88 é muito grande. Você tem que saber lidar com ele. Os promotores que entram para a instituição são muito jovens. Eles têm todo o conhecimento, têm a educação necessária e muitas vezes não têm ainda a maturidade ou a experiência. Isso tem que vir com o tempo. E eu acho que para isso a orientação da Corregedoria é fundamental, é imprescindível. Para não deixar que esses grandes promotores em potencial se percam no início de sua carreira. E que depois outros promotores já em estágio avançado da carteira não se desestimulem também e percam essa força de trabalho. E isso, inclusive, para o segundo grau. Dentro desses aspectos que a senhora alertou a respeito dos promotores, o atendimento ao público, que é aquela função tradicional que já vem lá do passado dos primeiros promotores. A senhora acha que ainda persiste essa necessidade? O que a senhora acha do atendimento ao público hoje, dessa função para o promotor de justiça? Talvez na capital, com a atuação da Defensoria Pública, etc., ela seja menos sentida, mas no interior a necessidade é muito sentida. Por quê? O comarcando, quem busca justiça no interior, às vezes nem a justiça, procura uma solução de conflito, que nem passa às vezes pela justiça, né, pela decisão judicial, ele tem no promotor um agente mesmo de transformação. Então é ali que ele busca as primeiras orientações, muitas vezes as soluções, e hoje o Ministério Público é resolutivo, ele pode solucionar sem necessidade da justiça, até porque eu entendo que o conflito, às vezes a solução do conflito pela justiça traz problemas mais graves do que o conflito originário. Por exemplo, uma briga de vizinho por causa de uma cerca, uma coisa ali, palavras baixo calão ou um pouco mais exaltados, etc., e a coisa fica por ali. Mas ao buscar a justiça, uma decisão que diga tem que arrancar essa cerca e fazê-la de novo lá 2 metros daqui, etc. Assim, o perdedor sai enraivecido. E ele sai enraivecido não com a decisão judicial, contra o vizinho, que foi o ganhador. Então esse conflito às vezes cresce a ponto de um mal maior, de um homicídio. Às vezes até de uma chacina, porque já ocorreu. E muitas vezes esse conflito menor, se ele fosse solucionado sem a decisão judicial, na conciliação, com a participação aí efetiva do promotor, ele não procede nenhuma consequência nesse nível. Ele realmente fosse solucionado na base, originariamente solucionado. Então, como é que o promotor pode sentir isso aí? No contato recebendo as pessoas, no contato pessoal com as pessoas. Um dos nossos atos, né, dos atos que eu reputo importantíssimos, foi em relação à visita à cadeia pública, até já com aquele propósito de estimular a fiscalização do Ministério Público, a participação do Ministério Público na execução da pena. Uhum. Por quê? Mesmo no interior, os réus eram jogados na cadeia, não existia à época uma efetiva, e como não existe hoje, até
pelo número de comarcas e distância, uma efetiva defensoria pública no interior, né? Às vezes muitas comarcas nem contam ainda com defensor público, e ali os condenados mofavam sem saber de seus direitos, sem saber nem que tinham cumprido a pena. Então, a visita constante do promotor de justiça ao presídio da sua comarca, presídio ou cadeia da sua comarca, traria para o promotor um conhecimento, primeiro, de abuso de autoridade, desestimulava uma possível truculência da Polícia Civil e Militar na administração dessa cadeia, desse presídio, conheceria a real condição da execução da pena e quais os atos necessários a essa execução, estariam sendo necessários naquele momento. Então, nós estimulamos, através de resoluções ou até algumas sugestões, essa visita rotineira à cadeia e os relatórios dela decorrentes. Apresentação de relógio de análise. Até já pensando como para o que se valiam também os mapas semestrais, né, de levantamento de criminalidade, para políticas públicas da Secretaria, eram remetidos para a Secretaria de Estado para as políticas públicas relativas à matéria. Numa das correções, até presidida por mim, detectamos uma falha funcional que não representava, não foi falha funcional porque não podia dar essa conotação. Foi uma adoção de um entendimento pelo promotor de justiça que, a juízo da corregedoria, seria incompatível com a função. Porque foi logo na mudança da Constituição, e a partir daí o Ministério Público passou a ter legitimidade para a defesa do patrimônio público, das ações coletivas. Só que ainda naquela ocasião o tribunal adotava entendimento contrário, reconhecendo que apenas através da ação popular que essa questão poderia ser objeto de debate judicialmente. E numa das correções nós constatamos que um promotor que atuava na promotoria de defesa do patrimônio público adotava o entendimento do tribunal. Ou seja, o Ministério Público não teria legitimidade para agir. Então seria incompatível o entendimento dele com o exercício frente àquela promotoria especializada. Obviamente ele não está cometendo falta funcional, é questão da independência funcional de firmar o seu convencimento sobre determinada matéria. Mas mesmo assim, naquela ocasião, percebendo a incompatibilidade, Vossa Excelência sugeriu aos órgãos da administração superior medidas para que essa questão fosse sanada, como, por exemplo, remoção. Além dessa medida, que foi importantíssima, quais foram outras que a senhora pode citar aqui, até levando em consideração a sua experiência e como sugestão para as próximas corregedorias, que devem ser feitas? Na época, uma outra medida, a exemplo dessa, foi a atuação do Ministério Público na execução das penas de multa, porque adotou-se o entendimento que a pena de multa teria que ser executada pela Fazenda Pública, inscrita na dívida ativa e executada. E aí vários colegas promotores deixaram de executar a pena de multa porque seria atribuição da Procuradoria da Fazenda, não é? E a nossa regulamentação da matéria foi no sentido de que não, pena de multa é pena. Quem executa pena é promotor de justiça, Ministério Público. Então, que era a atribuição dos colegas é executar a pena de multa, que ela não tinha que ser inscrita em dívida ativa, por se tratar de uma pena. E isso, realmente, à época, foi uma solução, porque as penas de multa não estavam mais sendo cobradas. Dessa monta, outras iniciativas tivemos, assim, exatamente pela dificuldade da aplicação daquelas garantias e poderes todos vindos com a Constituição de 88 e com a lei da ação civil, né? Então, a corregedoria aí trabalhava com a solução
dessas novidades que às vezes não eram bem recebidas ou não eram bem entendidas pelo promotor, e que a independência funcional dava-lhe o direito de pensar assim, mas não de se omitir na iniciativa. Então, ele teria que estar numa outra promotoria que não tivesse aquela especialidade para ele atuar onde ele entendia que o Ministério Público atuava. Porque ali a sua omissão daria um problema grave. Como na execução da pena também daria, essa omissão daria uma grave consequência social e para a instituição. E acho que hoje, com tantas atribuições tão graves, mais do que nunca a Corregedoria tem que agir nesse sentido. Com esses estudos, com essa orientação, ouvindo os colegas, estudando essa matéria, para outras iniciativas. A senhora pode concluir que o número de casos, ou a repetição desses casos, leva a gente a vamos dizer assim, uma conclusão de que o número, vamos dizer, de promotores e procuradores que dão problemas, vamos dizer assim, entre aspas, são poucos? São poucos, muito poucos. E que se repetem, né? Se repetem sempre, porque, lamentavelmente, é uma coisa que é um raciocínio que eu não gosto de fazer, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se reeducar, de se readaptar, e os problemas são, quando chegam à Corregedoria, em geral, são problemas muito ligados à omissão na atuação. E os exemplos que não deveriam ser exemplos, que não deveriam ser imitados, eles são muito fáceis, porque a omissão é muito, muito cômoda. Se já tem um caso, é muito fácil seguir. A comodidade nos leva a seguir esse exemplo, e não o combativo. Então, por isso os problemas se repetem tanto, e até às vezes as mesmas pessoas trazendo problemas sempre. A efetividade das punições, acho que a efetividade seria maior se essas punições fossem aplicadas pelo Conselho Superior, indicadas pela Corregedoria, conclusão da investigação pela Corregedoria, indicação das penas aplicáveis, e que o Conselho fizesse, porque também ocorre o seguinte: a Corregedoria faz, aplica, o Conselho revoga, e a Corregedoria fica desacreditada. E esse descrédito da Corregedoria é um mau indicador, ele é deseducativo. Acha que muito disso pode ser atribuído à própria legislação, que tem prazo de prescrição muito pequeno e penalidades bem pouco severas? Também muito pequeno, processo de investigação muito demorada, as comissões constituídas, até que sejam constituídas, até que elas consigam se ajustar, porque são sempre promotores e procuradores também atentos a outras atividades. Essa investigação, esse processamento, ele é demorado, e as prescrições muito, muito imediatas. Então, não são efetivas as punições, elas não são muito, muito efetivas. E na nossa época, não sei se o senhor lembra, já era muito discutido se a advertência era pena ou não era. Então, entendia-se que era advertência, não era punição. Mas, em especial, o senhor e o doutor Alberto discutiam que advertência é penalidade. Então, estava penalizando sem o devido processo legal. Tinha discussão também a respeito da recomendação. Porque muito recomendação e advertência nesse sentido, porque aquela recomendação, na realidade, era uma advertência. Tivemos casos de recursos contra a recomendação do corregedor. Exatamente, porque aquilo, na realidade, era uma advertência. E como é que adverte sem um procedimento? Sem uma conclusão da falha. Não. Então, eu acho que também elas são repensáveis, essas punições. Elas não têm sido efetivas. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de indagar para a senhora gostaria de deixar alguma mensagem, depois de tanta experiência nesses vários órgãos da administração e como promotora,
A minha mensagem como membro do Ministério Público dentro do Ministério Público há 29 anos, mais há 40 trabalhando na área jurídica, de quem já poderia ter aposentado há 10 anos e continua na instituição, é de que nosso trabalho é altamente valioso, nosso trabalho é imprescindível. A nossa função de agente de transformação social é gravíssimo, talvez a instituição que tem esse trabalho mais efetivo e eficaz. Eu não conheço outra instituição que tenha tanto. Pensando nisso, o nosso estímulo tem que ser de trabalhar melhor e mais, de forma intensa, de forma apaixonada, de forma mais justa possível, sem ser concessiva, porque para ser justo você não pode ser nem altamente repressor, nem altamente concessivo. Justo é o meio. Eu, então, deixo aos colegas a mensagem de que trabalhem muito e o melhor que puderem. Durmam com a consciência tranquila de que podem ficar no Ministério Público até o último dia possível, efetivamente trabalhando, produzindo, sendo útil. Porque nós seremos eternamente promotores e procuradores de justiça. Nós vimos na associação que a aposentadoria não muda isso. Então, que a gente durma eternamente com a consciência tranquila e que toda vez que alguém falar sobre a gente ou nos vir, que diga: foi um promotor, um procurador de justiça. Esse termo já é amplo, ele já diz tudo. E agradecer à classe o apoio que eu sempre tive.